falar que para polir um para-choque tem uma certa dificuldade, nós mesmos já falamos isso algumas vezes, por conta de ser uma superfície plástica, ela não retém tão bem o calor, ela acaba que traz alguns cuidados extras para se fazer um polimento propriamente dito. Agora imagina a mesma dificuldade em um carro inteiro para fazer, que é o caso desse carro aqui, que ele não é todo de plástico, mas ele é de fibra de vidro. Isso vai acontecer principalmente com alguns carros mais antigos, e no caso desse, que é um carro mais antigo, deve ser 93 por aí, inclusive também é um carro super esportivo, puro sangue americano. Então esse aqui é um Dodge Viper 93, uma raridade exclusiva mesmo, que a gente vai fazer um processo de polimento e eu vou mostrar para vocês como polir um carro inteiro de fibra. Acompanha o vídeo então para você entender como que é esse processo. Então galera, ó, a gente que trabalha com a estética tem a oportunidade de lidar com algumas coisas que são bem legais, no caso carros exclusivos. Possivelmente eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter um carro desse em mãos para fazer. E acontece isso com várias situações, seja um carro, uma moto. E esse chegou pra gente fazer um tratamento especial, é um cliente muito querido nosso que tem vários outros carros legais, tem Ferrari, tem Nissan GT-R, tem o carro do Brian, pô, tem muitos carros legais, 40 e poucos carros, e esse agora é um novo deles da coleção. E ele trouxe pra gente dar um tapa no carro, porque ele pintou o carro, ou melhor dizendo, ele trouxe esse carro de fora, trouxe direto dos Estados Unidos, e esse carro foi pintado recentemente, mas ele não tá com aquele brilho que deveria. Mostra pra ele esse carro aí, por favor. Ele tá com bastante holograma, o processo de pintura foi até que bacana, mas tá com bastante defeito de polimento. Quando a gente vai passando, você vê as marcas, tem alguns pontos que tem marca de lixa, o carro tá um pouco fosco. Aqui na parte traseira dá pra ver melhor. Eu já passo pela parte interna pra mostrar pra vocês. E aqui na parte traseira, aqui tá bem pior. Marca de boina, marca de processo mesmo do polimento, né? Bastante falta de brilho, hologramas, né? Então você vê que é um carro que tá bonito, é um vermelhão vivo, um vermelhão sangue, tá bacana, o carro tá liso, mas tá precisando daquele fino trato. E é o que a gente vai fazer. Só para mostrar para vocês, antes de partir pro processo, ele tem algumas peculiaridades. O carro não tem vidro, para abrir aqui do lado, você vê que não tem vidro, não tem maçaneta do lado de fora, você tem que abrir pelo lado de dentro. É um carro só 2 lugares, câmbio manual. Esse carro aqui, inclusive, para quem não conhece esse carro, tem um motor V10 8.0, se eu não estou enganado é isso. Então esse aqui é um carro para quem gosta de carro. Olha o tamanho do escapamento, ó. Um de cada lado, a boca. Então já é algo muito legal para a gente que é entusiasta, né? Então o carro precisa de um cuidado especial e a gente vai precisar fazer um polimento adequado com isso. Não pode chegar agindo como se fosse qualquer carro, porque ó, já falei para vocês, né? Ó, é tudo fibra. O carro é 100% fibra. Então, vou mostrar para vocês como que é o processo para fazer o polimento num carro desse. Então, um projetinho de polimento e um carro de fibra. Então, galera, para fazer esse polimento, eu escolhi uma máquina rotativa, mas pode ser qualquer uma, inclusive o que eu vou falar vai servir para qualquer uma. E qual que é a diferença básica para você que ainda não entendeu? De repente, você não entendeu tudo que eu falei até agora. Quando a gente fala de polimento, polimento gera muito calor, né? O próprio desbaste do material gera calor, porque você vai pegar a máquina, às vezes vai pegar uma boina aqui para fazer o polimento, vai gerar um atrito para nivelar os riscos e vai gerar calor. Esse calor, ele vai estar na peça, porém quando é um carro convencional, vamos colocar assim, quando é lata, seja metal ou alumínio, que também é um metal, o calor ele se dissipa. Então o calor ele consegue expandir para os lados. Vamos colocar assim, como se eu estivesse fazendo um quadrado, mas acaba que o calor vai se dividindo para as regiões aos lados. Então isso faz com que o processo em si, ele tenha mais segurança, porque o calor ele está em movimento, vamos colocar assim. Quando você vai fazer uma superfície plástica, fazer o polimento em uma pintura em cima de uma superfície plástica, já é um pouco diferente. O plástico não aceita tão bem o calor quanto o metal, então ele não vai dissipar o calor, ele vai reter. Então, totalmente ao contrário. E o que vai ocasionar isso pra gente quando for polir? Você vai estar polindo, vai chegar em determinada temperatura, que se fosse uma pintura na lataria, estaria de boa, mas vai chegar em determinada temperatura, ao invés dele dissipar o calor para o entorno, ele vai simplesmente expulsar tudo de uma vez. Então ele vai segurando, 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 e aí até que então o material entra em colapso, explode de uma vez. Quando eu falo explode, não é pum, explodiu, morreu, né? É literalmente derreter o plástico. Então você está polindo, 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 daqui a pouco abre uma cratera ali na pintura, derrete. Você queima a pintura todinha. E já aconteceu em algumas situações que eu presenciei de o plástico de um para-choque, por exemplo, derreter mesmo, fica enrugado por conta de excesso de temperatura. Então, quando a gente vai polir o plástico, tem que ter noção que aqui esquenta mais e o processo vai mudar um pouquinho, mas não muita coisa, só o suficiente para a gente esquentar menos essa superfície. Quando fala de projeto, como é um carro que foi repintado agora, imagina o seguinte, foi repintado, foi lixado, foi polido, e eu não conheço como é que está a pintura, não tem como eu colocar o medidor de espessura ali para ver, porque o medidor de espessura eu só pega na superfície ferrosa. Então aqui eu tenho algumas boinas, ó. Mostra aqui qual é a minha bagunça aqui, ó. Eu tenho algumas boinas aqui que eu vou escolher, ó. Eu vou pegar uma de corte leve aqui, ó. Boinazinha de corte leve, você vê que é uma boininha que a gente já usa mesmo, normal, tá um pouquinho degradada. E vou usar a máquina rotativa mesmo. Vou pegar um compostinho de refino, pode ser de refino. Qual que é a lógica disso aqui, galera? Eu vou ver como é que tá a dureza desse material. Como é a repintura, eu não sei como é que é. Vamos ver se tá fácil de polir ou difícil.
se está muito macio ou se está duro. Com isso, a gente vai saber quais serão os próximos passos. Se funcionar, a gente continua aqui. Se não funcionar, a gente vai aumentar a abrasão. Se funcionar, significa que é um material que está macio, porque estou com a boina de corte leve, com compostinho de refino. Estou usando aqui da Max Pro, mas poderia ser qualquer um. Inclusive, esse aqui chegou para a gente testar e já está acabando. Vou ter que comprar dele porque é muito bom. Não poderia ser qualquer um. Gosto de usar Lincoln, Meserna, Sonax, qualquer outras marcas aí que você quiser, que tiver ao seu alcance aí, tá? Então, um compostinho de refino com a boina de corte leve. Se eu conseguir nivelar, a gente vai usar a lógica. Pô, se isso aqui, que é um setup, uma configuração leve de polimento, resolveu o problema que eu queria resolver, significa que a superfície está com baixa resistência. Logo, é um verniz mais macio. Se não resolver, porque ele está com mais resistência, logo é um verniz mais duro. O processo, galera, ó, vou espalhar aqui o composto, vou fazer bem no meio aqui para ficar bem visual pra gente, tá? Você vai definir a área que você vai trabalhar, pode ser 40 por 40, em média aí, 50 por 50. Eu gosto de um pedaço assim. Pode ser a máquina rotorbital, igual eu falei. Se for usar qualquer uma delas, passa o fio atrás do ombro. Se de preferência, no ombro oposto ao ombro que você vai usar aqui, ó, a sua mão de apoio. Se você ficar aqui, ó, com o fio sarrando na pintura, sarrando, você desculpa até o linguajar, se ele ficar aqui esfregando na pintura, ele vai riscar, gerar algumas marcas aqui que de repente você não vai perceber e vai ser até mais chato de você corrigir depois. Então é bom evitar, né? É bom evitar, inclusive, calça sim, calça jeans, porque às vezes tem botão ou alguma coisa e você vai encostar ali. Então até é bom evitar esse tipo de roupa também. Pegar uma roupa que não tenha botão, não tenha nada. E a gente vai fazer o processo aqui, ó. Espalhar o composto, vai fazer um pouco de barulho, tá, galera? O microfone ele não vai abafar tão bem o som aí, então quando eu ligar a máquina vai fazer um pouquinho de barulho, mas é inevitável. Vou espalhar aqui, ó. Espalhei. Beleza. E agora presta atenção. Realmente minha boina ficou descentralizada, ficou uma porcaria. E agora presta bastante atenção nisso daqui, ó. Qual que vai ser a lógica para a gente preservar aqui essa superfície? As passadas, elas têm que ser um pouco mais rápidas. Por quê? Imagina que eu vou fazer com a máquina desligada para ilustrar para você, ó. Imagina que se eu ligar a máquina e ficar assim, ó, passando, quanto mais tempo eu demorar, mais vai girar naquela superfície, mais vai esquentar, mais vai trazer o que a gente não quer, que é alta temperatura. Se eu passar um pouco mais rápido, isso vai diminuir um pouco, porque ele está trabalhando menos tempo na peça. Em contrapartida, você vai ter um menor poder de corte. Então, se eu passo mais rápido, ela corta menos, porque trabalhou menos tempo na peça. E para compensar isso, a gente vai passar mais vezes. Então, imagina que você tem uma balança. Sabe aquelas balanças antigas de colocar os pesos? Eu tirei um pouco de peso aqui, ó, porque eu tirei um pouco do tempo de ação dele na peça. Então, ele está passando mais rápido. Então, ele perdeu a abrasão. Então, tirei um pouco. Aí, ficou desbalanceado. Aí, você vai o quê? Fazer mais vezes para compensar. Então, vai ficar bem equilibrado. Já que eu não tenho muita abrasão que eu estou passando rápido, eu passo mais vezes, que aí agora sim ele vai comunicar bem. Então, ó, espalhei já, eu venho na passada. Não precisa por muita pressão, só o apoio da mão aqui mesmo. Aqui, apesar de ser uma superfície baulada, curva, é bem tranquilo. Ó, vou subir um pouquinho a rotação e vou fazer ali o que eu tenho que fazer, ó, que é a minha passada em polimento. E observa, eu não passo muito devagar, ó. Não posso passar muito devagar, porque senão ele vai esquentar. E aí eu vou dando prosseguimento. Observa também que eu estou fazendo uma área maior. Estou fazendo uma área não muito grande. Isso vai ajudar também ao calor ser menor, porque eu estou fazendo numa área maior. Então imagina, se eu estou fazendo numa área maior, eu comecei lá, vim, fiz a passada. Quando eu voltar lá, já deu tempo de esfriar um pouco, porque já tive todo esse caminho para percorrer. Até voltar lá, já esfriou um pouco, então fica uma temperatura controlada. Então eu consigo trabalhar tranquilamente, ó. Faço a passada um pouquinho mais rápida assim, ó. Mas aí eu vou passar mais vezes, ó. É claro que isso vai depender de cada caso e vai depender de como tá a pintura aqui também, né? Beleza? A gente vai usar o composto ao máximo, vai utilizar bastante o de composto e vai seguir trabalhando. Antes de terminar de usar aqui o composto, eu já estou vendo aqui, ó, a temperatura, já estou vendo não, né? Já estou sentindo a temperatura. Então, durante o processo, você pode sim estar polindo aqui, ó, você pode estar polindo, coloca a mão na pintura para ver como é que tá. Se tiver um pouco desconfortável já na mão, você vai sentir. Por quê? Você não vai ficar com um termômetro aqui medindo. Meu Deus, qual a temperatura que eu vou trabalhar? Porque a temperatura de trabalho aqui vai ser entre 50 e 70 graus no máximo ali. Quando você colocar a mão e já estiver um pouco desconfortável, é porque já está mais de 70 graus. Então é bom evitar. Passou a mão, está um pouquinho desconfortável, não trabalha mais ali. Porque dependendo da região que você estiver assistindo esse vídeo e que você trabalha,
Pô, só assim debaixo da telha já vai estar 45, 50 graus, dependendo da área. Hoje aqui tá mais fresquinho, né? Mas normalmente aqui acontece. E olha que a gente tá no sul do estado do Rio. Então às vezes acontece, tá muito quente, você põe a mão na superfície, 47, 50 graus. Então, pô, você vai fazer o polimento só até 50 graus? Não existe isso. Então chega ali 50, 60, 70 é a média, beleza? Pintura na lata, já fiz testes em peça controlada que chegou a mais de 150 graus e não estragou a pintura. Não estou falando que é para você fazer isso, porque foi teste que a gente fez. Agora, se eu fizesse o mesmo teste aqui, ia 100, 110 graus ali, já ia expulsar tudo. E aí traz alguns agravantes também, a seguinte situação, como aqui é repintura, eu não sei que um monte de material tem por baixo aqui. Então é uma série de fatores, já uma repintura, já uma peça plástica. Então toda vez que você pega uma peça plástica, trabalhe em uma área maior, trabalhe de forma mais rápida, para compensar você vai trabalhar mais vezes sobre a superfície e o mínimo de pressão possível. Só apoia a mão aqui que já vai funcionar. Aqui eu só vou terminar de usar o composto que eu já tinha usado. Ó, vou terminar de usar ele aqui só para otimizar bem o uso dele. E eu já tenho um panorama para passar para vocês aqui sobre a pintura. Como eu peguei e fiz um teste com um composto de refino e uma boina de corte leve, se corrigisse ia significar que é um verniz macio, lembra que eu falei? Dito e feito, olha aqui, ó. Ele ficou com um nível de correção altíssimo, mesmo que eu não tenha priorizado o corte, mesmo que eu estava só falando com vocês. Então você vê, ó, que ele tirou as marcas de boina, tirou todos os riscos que tinha mais leve ali e ficou algumas marcas de lixo agora e ficou com a textura. Então em relação à textura, aqui ó, você vê que tá mais nítido, tá vendo? Agora em relação à textura, a gente precisa fazer o outro processo. Aí eu vou ver com o cliente se a gente vai lixar o carro, se a gente vai entrar com um processo de abrasão maior. Por quê? A textura você consegue abaixar só com o processo de polimento. Boina jeans, compostos mais abrasivos. O próprio processo com a boina de lã já melhora bem essa textura. Mas se tiver que corrigir uma casca de laranja muito acentuada, eu recomendo que não faça num carro desse. Com a boina, né? Faça só com lixamento. Porque imagina, quanto mais você esquentar, pior. Se você vai tentar forçar a barra para tirar ali o alaranjado com uma boina qualquer, uma boina jeans ou alguma coisa, vai esquentar muito. Então tenta fugir de processos que vão esquentar muito a pintura. Aqui obviamente eu vou fazer um polimento no carro mesmo, polir o carro todo, vou usar uma boina de lã, fazer um corte mais agressivo, tentar corrigir os riscos mais profundos, mas é só para você entender como que funciona mesmo aqui. Então aquilo ali com certeza vai melhorar, mas aqui ó, ele está com verniz com baixa resistência, porque ele reagiu muito bem ao processo. Você vê que já está vermelhão. Pegou um carro de fibra, o processo de polimento é exatamente o mesmo. O que você vai precisar manusear é só mesmo as etapas na hora do manuseio da máquina. Fazer passadas mais rápidas, passadas mais longas, maior quantidade de passadas, para você compensar a abrasão. Então, existe uma coisa que é o ciclo de Sinner, que vocês vão ver em uma outra aula, alguma outra coisa aí, que a gente vai aproveitar aqui bastante a quantidade de tempo de ação ali na superfície, só que de outra forma. Ao invés de deixar ela passando muito tempo, a gente vai passar várias vezes. Basicamente, para você entender, é bem tranquilo de fazer desde que você faça com cautela, beleza? Não tem como correr num carro desse, toma cuidado. E o mesmo processo vai servir, obviamente, para para-choque. E, obviamente, cara, eu te dei uma aula aí de quantos minutos? Tem quantos minutos aí? Uma aulinha de 12 minutos, 15 minutos no máximo aí. E isso não tem como você aprender todos os detalhes. E com mais de 150 aulas, a gente vai conseguir te passar muito mais informações de valor. Polidor de Elite, o link está na descrição, todas as aulas do zero ao avançado, lixamento, polimento. Para você ter uma noção, tem aulas lá que a gente regravou tem anos e não surgiram situações das mesmas. Então, por mais que a gente atualize as aulas, vai ter certas aulas que a gente vai ter que deixar lá porque é um conteúdo extremamente valioso, coisa que talvez você nunca tenha visto na vida, com certeza, em nenhum outro tipo de conteúdo por aí, porque são situações da vida real e tudo que a gente presencia e combate aqui no dia a dia. Combate é um termo bacana, né? Porque realmente é uma luta diária, beleza? E obviamente, galera, se inscreva nesse nosso canal, a gente está batalhando bastante para crescer ele, canalzinho novo. Siga-nos nas redes sociais, deixe seu comentário, sua curtida, compartilha com os amigos, salva para você ver esse vídeo depois, faz o download aí, porque quando surgir alguma dúvida você já vai ter onde acessar. E é isso, eu te espero no próximo vídeo com mais dicas, mais conteúdo. Até lá!